seja bem-vindo ao podcast Chá com Atitude, o nosso encontro semanal para falar de autoliderança. Aqui você encontra muito do tripé da competência: conhecimento, habilidade e muita atitude. E semanalmente nós temos convidados especiais para abrilhantar o nosso bate-papo. E hoje nós temos uma convidada especial que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes de apresentar, eu já quero te pedir para você curtir e também para você compartilhar esse podcast com aquele seu amigo que precisa melhorar a sua performance profissional e também ser um empreendedor de sucesso. Todos esses estão super bem-vindos ao nosso podcast. Então agora sim eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Eu estou aqui com a Renata Calil. Seja muito bem-vinda, Renata. Que prazer tê-la aqui conosco. Que delícia, Paty. Que privilégio meu estar aqui nessa tarde com você. Ai, que bom estar com você. E aí vamos começar o nosso bate-papo contando um pouquinho da tua história. A Renata, ela é especialista em realização de sonhos, não é isso? Isso mesmo. E aí eu vou querer saber um pouquinho mais sobre isso. Conta pra gente como é isso de realizar sonhos. Realiza os seus sonhos, realiza o sonho dos outros. Como que funciona? Todos. Paty, isso é muito forte para mim. Eu estou no turismo há 30 anos. E quando eu comecei, eu não sabia nada. E eu comecei a desenvolver uma maneira de lidar com os clientes, com os fornecedores, que partia do encantamento. Como eu não sabia, não tinha formação nessa área, eu estudava muito. Então, cada cliente eu cuidava como eu gostaria de ser cuidada. E com isso, eu consigo tocar o coração das pessoas, eu consigo tirar de cada um o seu sonho mesmo, independente do tamanho. Pode ser na cidade mais próxima, vizinha, ou pode ser uma volta ao mundo, que a gente faz viagens também, volta ao mundo. Então eu digo exatamente isso, eu realizo o sonho de milhares de pessoas através de viagens incríveis. Que legal. Você acabou dando um spoiler da viagem, mas é exatamente isso. Porque assim, o que a gente espera quando a gente quer buscar a realização de um sonho de viagem é segurança, né? Muitas vezes, assim, o que eu percebo é que algumas pessoas que têm condições de fazer viagens inesquecíveis não fazem por conta do medo do idioma, da insegurança de estar em um local sem estar bem acompanhado, sem estar munido de proteção. Como é que você vê isso na realização de uma viagem? Hoje, a gente não tem problema com nada disso. A partir do momento que você faça contato com uma empresa séria, idônea, com profissionais competentes dentro dessa empresa, você não corre esse risco. A gente observa no mercado muita picaretagem, essa que é a verdade. Né? Muita gente se dizendo agente de viagem, ou muita gente que se dá muito bem na parte de buscas de hotéis e passagem aérea e milha e não sei o quê, e fala, não, vem cá que eu resolvo para você, não sei o quê. Muita gente picareta no mercado. Isso compromete todo um segmento, né? Porque todos os dias a gente vê pessoas tomando golpe. Compra, pagam, chega na hora da viagem, cadê? Não tem voucher, não tem passagem comprada, não tem hotel pago. Isso é o nosso dia a dia. Agora, se você busca profissionais sérios, competentes, você pode ir para qualquer lugar do mundo sem falar nada do idioma local e você vai ter uma pessoa lá falando português para cuidar de você, para te levar para viver experiências incríveis, para te mostrar a cidade de uma maneira ímpar. Mas você precisa procurar as pessoas corretas, né? Uma das coisas que eu gostaria de correlacionar é o que uma
criação de um roteiro de viagem tem a ver com o nosso tema de conhecimento, habilidade e atitude. Porque assim, na hora que você me falou, na hora que a gente se conheceu e de uma maneira muito inusitada, que também temos que já contar essa história, eu queria mesmo assim, eu quando olho para isso, eu vejo na hora assim, quero fazer uma viagem, quero realizar um sonho. Eu tenho que buscar o conhecimento necessário, o que eu vou visitar, o que eu vou encontrar. Eu vou dominar o local que eu tenho para conhecer. Eu tenho que ter habilidade, sim, habilidade de locomoção, habilidade, às vezes, do idioma ou de ter um bom guia para suprir essa habilidade. E eu tenho que ter muita atitude para poder encarar o desafio. Mesmo que seja numa viagem regional, a gente tem ali culturas diferentes que a gente vai encontrar, questões de segurança, violência. Então, requer atitude. E muitas vezes, especialmente os jovens, eles olham e falam, viajar é muito fácil. Põe a mochila nas costas e vai, sem muito preparo. E isso também acontece no mercado de trabalho. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu me formei, agora eu tô pronto, eu posso conquistar o emprego que eu quiser, eu vou ser um gerente de alta performance, ou mesmo eu vou abrir um negócio e tá tudo certo. E não é bem assim. Não. Então, por isso que eu queria que, dentro do tema viagem, você também fizesse essa tua visão com relação ao conhecimento, habilidade e atitude, que é necessária em qualquer pessoa. É necessário dos dois lados. É necessário do lado do cliente que quer uma viagem especial, quer realizar esse sonho, e é necessário do nosso lado, como agentes de viagem, consultores, né? Eu digo que a gente está fazendo uma curadoria nesse momento, porque ninguém precisa de um agente de viagem para comprar hotel e passagem aérea. Então, eu falo, gente, se for comprar só isso, fica à vontade, né? É fácil, né? Não, todo mundo tem acesso. Hoje isso é muito fácil, tranquilo demais. Mas não é isso que eu trabalho. Então, o lado do cliente, ele precisa sim. Eu tenho um sonho. Como é que eu vou realizar esse sonho? O sonho tem que caber no bolso, num primeiro momento. E eu falo, não importa o tamanho do seu sonho, nós vamos adequar à sua realidade. Meu sonho é ir para Paris. Tá bom. A gente pode ir para Paris ficar no hotel 3 estrelas e a gente pode ir para Paris ficar no hotel de luxo. Vamos a Paris do mesmo jeito. Sim. Tá? Então, a primeira coisa é isso. O cliente tem um sonho? Tem. Como é que ele vai atingir, alcançar esse sonho? Mas nunca diminua o seu sonho. É isso que, para mim, é o importante. E eu digo sempre que os sonhos nascem no coração. Aí eles vão para a cabeça. Depois eles vão para o bolso. Pronto. E nós, como profissionais da área, nós temos que adequar. Não adianta eu oferecer uma viagem num perfil mais econômico para quem gosta de luxo e vice-versa. Então, essa adequação é muito importante. Então, para o lado do cliente, ter a atitude de buscar a realização do seu sonho, e do nosso lado, o trabalho de desenvolver de acordo com o que o cliente quer. Então, eu te digo, Paty, que em 30 anos que eu estou no turismo, eu nunca fiz 2 viagens iguais. Nunca fiz. Renata, mas ir para Paris, ir para Roma, para Londres, o que vai fazer? São todas viagens únicas, personalizadas, de acordo com a expectativa do cliente. Então, para mim, isso é o mais gostoso. E eu digo que eu viajo na viagem dos clientes. Tanto que na hora que a gente está conversando, eu falo, nós vamos. Então tá o casal na minha frente, chama lua de mel, e eu falo, nós vamos. Porque eu tô junto mesmo na viagem, né? Então, o desenvolver um roteiro sob medida. Ficar de plantão, né? Não é só médico que fica de plantão.
Nós, agentes de viagem, também. Porque, às vezes, você recebe uma ligação do cliente e fala assim, Renata, eu estou numa situação assim, o que eu faço? Né? Então, toda essa orientação, você disse no começo, a pessoa vai viajar e estuda o que vai fazer. Todos os nossos clientes saem com orientação do que é imperdível naquele destino, opções de restaurantes de A a Z, desde comidinha na rua até os restaurantes mais badalados. O que ele não pode deixar de ver, onde ele vai comprar, o que ele pode fazer que está acontecendo naquele momento que ele está na cidade. Então a gente passa toda a orientação. É o que eu te disse, eu faço com os clientes o que eu gostaria que fizessem comigo. Então eles saem com tudo pronto. Tem um ponto que você colocou que eu achei muito interessante, essa questão de que o sonho começa no coração, passa pela cabeça e vai pro bolso. É verdade. Eu achei isso muito legal e até quero utilizar isso, assim. Vamos imaginar o empreendedorismo, porque você também tem tua história de empreendedorismo e tem várias pessoas que estão nos ouvindo agora que são os empreendedores. E empreender é um desafio. Muito. E muitas vezes a gente começa com esse sonho no coração e o sonho é muito além do que você naquele momento vai poder começar. E tem muito empreendedor que desiste. Porque desenha com o coração, imagina um tamanho muito grande, joga na cabeça, já está visualizando, mas quando vai para o bolso para começar aquele negócio, aquilo se torna inviável. E aí, Posso te contar o meu começo? Claro. Então vamos lá. Eu comecei trabalhando numa agência de viagem a convite de um amigo. E a gente ficou 12 anos e meio, né? Uma parte disso como colaboradora, outra parte como freelancer. Porque eu estava desenvolvendo uma outra atividade que não tinha nada a ver com turismo, mas não perdi a conexão. Tá bom, aí chegou uma hora que fechou esse ciclo e eu não sabia o que eu ia fazer, porque na verdade a minha formação é pedagogia especializada em deficiência mental, que não tem nada a ver com turismo. Aí eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Tal. Os clientes começaram a me procurar, porque quando eu me desliguei dessa empresa, dessa agência, eu agradeci todos os clientes, até ali, né, o trabalho que a gente tinha desenvolvido, tal. Peguei a minha agenda com todos os contatos, joguei no lixo e acabou. Página virada. Não, os clientes eram da agência, né, não eram meus. E pronto. Aí, os clientes começaram a me procurar. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Bom, comecei a trabalhar informalmente. A minha primeira agência foi um buraco numa estante. Era uma estante de livros, um buraco da estante tinha um meu computador, um fax na época, que era fax de telefone, e era a minha agência. Então, se perguntar, você tinha o sonho de ser agente, de ter uma agência de viagem? Não, eu não tinha esse sonho, mas esse sonho aconteceu. E eu comecei do jeito que eu podia. Então, para mim, não existe desistir. Não existe. O seu sonho pode ser gigante. Eu acho que a gente tem sim que sonhar gigante, que é onde a gente quer chegar. Mas o começo é pequenininho. E na medida que você vai ficando firme e aprendendo, as coisas vão acontecendo. Hoje, eu estou no mercado há 17 anos. Há 17 anos, mas eu comecei no buraco da estante. Um telefone, um fax e um computador. Não tinha lugar, e uma cadeira ali sentada numa estante, né? E é muito legal começar assim. A gente não tem que falar, não, eu só vou começar o dia que eu tiver uma sala, 3 colaboradores. Para, começa você. Até para você validar a tua ideia, né? Exatamente. Assim, um dos cases de sucesso que eu tenho na minha vida é
O final da história é bonito, né? Que todo mundo sempre comenta, assim, transformou uma startup de tecnologia em objeto de desejo de grandes clientes e de investidores e vendeu por alguns milhões para um grupo investidor de São Paulo. Essa história é linda, Sim. mas ninguém olha que 13 anos antes eu estava também num escritório com internet de escada, então ainda tinha aquela questão de aguardar meia-noite para ficar mais barato. Então você aguardava para trabalhar de madrugada, porque para trabalhar com tecnologia, sem recursos, tinha que ser de madrugada. E essa parte as pessoas esquecem, porque geralmente a gente olha muito pro sucesso e pro palco das pessoas que já estão brilhando. É isso. Então, quando você para e pensa em canais de YouTube que já tem milhões de seguidores, lives com 1.000 seguidores, com 1.000 pessoas participando, ao vivo, conectadas com você. E aí, quem tá começando, geralmente olha pra isso e fala assim, eu acho que eu não nasci pra isso, porque assim, eu faço uma live ao vivo e entram 4 pessoas, eu já cansei de fazer live que não tinha ninguém. Então, e aí? E eu convidado, e não tinha ninguém. E eu falava, meu Deus, e agora? Quem que vai fazer a pergunta? Era a hora que viria a palavra desistir? Bom, para mim não existe essa palavra. Não existe essa palavra. E não existe porque é da boca para fora. Não existe porque eu não penso nisso. Eu não penso. Os desafios estão aí para serem vividos e para serem superados, né? Meu segmento durante a pandemia, uma tragédia. Pensa que de um dia para o outro, além de eu não ter entrada de receita, nem perspectiva. Não tinha perspectiva, não tinha entrada de receita e eu só tinha problema. Milhões. Antes fossem milhões, ainda não. Mas vamos pensar grande. Dezenas de cancelamentos, dezenas de clientes desesperados, achando que tinham perdido dinheiro, o que iam fazer. Eu tive calote de fornecedor, né? E que para eu honrar o cliente, eu banquei. Falei, não, você não vai ficar no prejuízo, eu vou honrar. Porque afinal você confiou em mim e eu confiei no fornecedor que me deu o cano, né? Enfim, de um dia para o outro desmoronou tudo. Desmoronou. Tinha gente que falava para mim, larga a mão. Eu pensava, gente, mas isso vai passar. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, sobrevivi. Graças a Deus. Em primeiro lugar, graças a Deus. E em segundo, a mim, que não pensei jamais em desistir. Paty, eu acordava todos os dias. Eu não tinha cliente para receber, eu não tinha fornecedor para receber, eu não tinha nada assim que ia acontecer. Previsto, né? De visita, todo mundo proibido de sair de casa. Eu acordava todos os dias, me maquiava, me arrumava e ia trabalhar. Um dia eu ouvi assim, mas por que você faz isso? Eu falava, por mim. Eu não me arrumo para os outros, eu arrumo para mim. E eu mesmo na pandemia, eu me arrumava dos pés à cabeça, não era daqui para cima, era inteira e ia trabalhar. Tentar, pelo menos, fazer algo que te motivasse. Foi uma época que eu estudei demais da conta, demais. Nossa, foi uma virada na minha cabeça de tanto que eu estudei, que eu ampliei mesmo meu olhar, né, para o mundo do empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Mas, então a palavra desistir não existe na minha cabeça. Eu podia ter desistido. Sabe, eu tinha todos os motivos para desistir, porque não tinha o que vender, não tinha o que receber, não tinha o que fazer. E foi aí o quê? Falei, não, isso vai passar. Então não importa o tamanho do sonho, não importa. Tem que sonhar grande mesmo. Eu falo que quando eu abri a agência, que eu nasci bem metidinha, bem enjoadinha. Porque eu já tinha o meu pensamento de empresa consolidada, sabe? Eu cuidava de detalhes na hora de entregar o material para o cliente, como se eu fosse uma grande agência de viagem. E a agência era, porque é o tamanho que você desenha. Então, mas a agência era só eu.
mas eu me portava diante do mercado com atitude de empresa grande. E sempre tive reconhecimento por isso, porque o cuidado que você tem, o seu diferencial, não importa o seu tamanho. Importa a sua mentalidade. Na verdade, importa o tamanho que você se vê. Sim. E o tamanho que você se coloca para o seu público. E assim, do tudo que você está contando, eu vejo muito exemplo de autoliderança. Porque é você ter fé acima de tudo. Isso. Acreditar que você tem um produto que vai acontecer. Mais do que isso, acreditar que mesmo no momento mais difícil, você vai conseguir virar a página. Então assim, você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça. Porque assim, se eu olho para o meu momento de funcionária, então eu já trabalhei numa multinacional, logo de cara, eu fui estagiária de uma multinacional e virei funcionária daquela empresa. E o que me fez ser reconhecida rapidamente? Eu fui contratada antes mesmo de me formar, deram um downgrade na função só para que eu pudesse me candidatar. Aquilo era porque eu era muito proativa, tinha muita atitude, e exatamente o que você falou, eu não me via como estagiária. Até os meus amigos brincavam na época, que falavam, você é a estagiária mais metidinha que tem na empresa, né? Não importa. Eu falava, gente, mas por que eu não posso viajar? Onde está escrito que estagiária não viaja? Aí todo mundo se olhava um pro outro, porque dizem. Eu falei, tá, mas tem algum documento que diz que estagiário não pode viajar? Eu falei, não. Eu falei, então eu posso. E aí eu chegava pro meu gerente e falava, viu, eu não posso te acompanhar nessa viagem? Porque assim, eu ia aprender tanto se eu fosse. Eu não tenho aula essa semana, tô de férias. Então eu era a estagiária que viajava, eu era a estagiária que fazia cursos. E isso foi me permitindo galgar cargos maiores. Quando eu fui pro ramo do empreendedorismo, você tinha uma bagagem infinitamente maior. Eu nunca me vi pequena. Claro. Então, mesmo quando eu era deste tamanico, então assim, comecei lá no escritório, dentro de casa, trabalhando de madrugada. Logo, precisei de um programador. E eu não sou programadora, sou engenheira, mas eu tinha a ideia do sistema, estava arquitetado na minha cabeça, mas eu não sabia fazer. E eu não podia contratar alguém para trabalhar na minha casa. Então, eu falei, bom, então eu vou alugar um espaço. Então, eu aluguei uma sala de 20 metros quadrados, 21, para ser mais exata. 21 metros quadrados, 3 mesas. Era o que tinha no escritório, e um banheiro. Mas eu tinha a URA. Eu tinha a atendente digital que transferia ramal. Então, quem ligava não era atendido do oi, fulano, você pode atender aí? Não. Só um momento que eu vou transferir e ver se ele está disponível. Essa forma de atender já encantava, porque eu atendia multinacionais. E o primeiro grande cliente que me ligou, eu lembro que eu pulava, eu me balançava, meu Deus! E eu com toda a seriedade transferindo ligação para mim mesma. E só atendia a ligação com uma voz um pouquinho diferente. E eu falei, tá tudo certo, ele não vai saber que tá falando com a mesma pessoa que atendeu na primeira ligação. E assim foi. E isso fez com que 13 anos depois fosse vendida por uma grande empresa investidora. Mas, Paty, é a atitude. É a atitude que faz a diferença. Não adianta a gente ter uma ideia bacana, guardar e ficar. Uma vez eu ouvi assim, putz, essa ideia era minha, me roubou a ideia. Aí eu falei, a ideia é de quem realiza. De quem realiza. Pode ter a ideia que for. Você precisa ter a atitude de ir atrás e resolver, e fazer, e criar, e pôr em execução o projeto da ideia. Porque a ideia está aqui, ó. E a Quem pegar e realizar é dele. Ideia sem atitude não tem valor nenhum. Não, assim, não. Tanto que assim, tem um grande empresário que ele faz isso, ele estimula, ele fala, sabe quanto que vale uma ideia? Eu pago um saco de ideias, eu estimulo meus funcionários, coloquem ideias. Um saco de ideias cheio vale 50 centavos, eu dou para quem trouxer um saco cheio de ideias. E aí as pessoas já se assustam, né? 50 centavos? 50 centavos, porque ideia sozinha para mim não vale nada. Porque não tem significado. E conforme você foi falando da agência de viagem, do teu começo, foi me despertando a vontade de compartilhar também essa minha história da minha vida, porque criou uma conexão do quanto que é importante a gente ter esse papel de liderar a nossa vida, de ter a atitude de fazer acontecer. E isso não é fácil, né, Paty? Não. Não é fácil. É um desafio. Por quê? Porque a gente... quando a gente se destaca de alguma maneira do nosso entorno, família, amigos, começa, o quê? Mas você vai fazer isso?
O quê? Mas por que você tá fazendo? Ah, esse trem não vai dar certo. Você é louca. Você é louca. Como eu ouvi, pra que você se arruma pra não, pra não trabalhar? Porque tá tudo fechado, né? Isso externamente. E a gente também, né? Acaba tendo uma vozinha lá no fundo e fala: ai, será que você tem competência? Será que você vai dar conta? Será que você vai conseguir realizar mesmo? Larga a mão disso, vai dar trabalho. Então, quando a gente resolve empreender, você tem que desconectar disso. Você acredita na sua ideia? Você tem um bom produto? Eu costumo dizer que eu sou o meu melhor produto. Porque se eu acredito no que eu sou, no que eu faço, acabou. Acabou. Você não precisa se rebaixar profissionalmente, você não precisa se vender para ninguém, você não precisa dar jeitinho aqui, jeitinho ali. Não, é só você fazer bem feito o que você sabe fazer, com cuidado, com ética, com respeito às pessoas, e o trem dá certo. Dá certo, não tem como dar errado. O que não pode é desistir. O primeiro obstáculo você fala: ai, não, eu sabia que não ia dar certo. Olha, minha mãe falou, meu pai falou, meu amigo falou, meu marido falou. E o que mais tem são pessoas para dizer que não vai dar certo. Lógico, porque eles não têm a coragem de ter atitude, então eles melam, eles querem desmotivar. Essa, para mim, é isso. Não, com certeza. E assim, é um grande exercício que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora precisam parar e pensar um pouquinho. Claro. Do quanto está se permitindo deixar de viver os seus sonhos, que estão aqui no coração, como você mesmo brilhantemente colocou no início do nosso encontro. Mas assim, você está deixando de viver o que está no seu coração por quê? Para e pensa. Essa é a primeira resposta que você tem que ter. Não importa qual é o sonho, não importa o tamanho, não importa a área. Eu tinha um sonho de pintar aquarela. Aí, de 2010 para 2011, eu fiz um quadro dos sonhos que eu pus lá, que eu ia aprender aquarela. Mas eu não conhecia professor, nada. Bom, isso aconteceu em 2017. Eu consegui um professor que foi incrível, até um amigo meu de infância, que não sabia que ele era aquarelista, maravilhoso. E eu comecei a fazer aquarela. Então não importa se é o seu lazer, se é o seu hobby, se é o seu sonho de empreendedorismo, se é o sonho de viagem, se é o seu sonho gastronômico. Tem gente que tem um sonho de fazer um curso de gastronomia. Vai fazer. Não importa se é para a vida profissional ou pessoal, mas a gente tem que fazer. E eu vejo, Paty, que essa pandemia ensinou muito. Porque que tempo mais a gente tem pela frente? Nossa, a gente não sabe nada o que vai acontecer. Passou uma régua lá embaixo. Todo mundo igual. Quem tem, quem não tem, quem fez assim ou fez assado. Não importa, o não foi para todo mundo, o perigo foi para todo mundo, o risco de vida foi para todo mundo. Então a gente vai ficar esperando o quê? É exatamente isso. E o interessante, assim, pelo menos que eu vi muito acontecendo na pandemia, aconteceu muito comigo, foi essa descoberta, essa busca pelo novo. Porque assim, o que aconteceu comigo? Eu fiquei na mesma situação que você, pouquíssima oportunidade profissional, porque trabalho com educação corporativa, então eu dou treinamento em empresas. Ainda não tinha essa força do digital. Sim. Isso veio até através da pandemia, que ganhou muita força. Mas, de repente, todos os treinamentos foram suspensos, a gente vai adiar, os funcionários estão de casa, a gente nem sabe o que vai acontecer, se as empresas vão crescer, se vão diminuir. Era um universo de incógnita. E naquele momento eu precisava buscar terapias, digamos assim. Então, além de estar vivendo um momento muito difícil na minha vida pessoal, e veio a pandemia, trouxe um problema difícil na vida profissional. E de repente você para e fala, acabou minha vida, né? É quase isso, assim, tipo, acabou minha vida. Mas foi a hora, você falou de pintar, eu lembro exatamente da Páscoa
de 2020, quando estava na pandemia, que meu filho tinha uma tarefa da escola que era pintar uma tela com guache. E daí eu falei, vamos pintar junto. Fizemos lá a tela de Páscoa. Eu falei, nossa, gostoso isso de pintar, né? Mas guache é grosso, não dá pra pintar direito. Vamos pesquisar. Aí vamos à internet, vamos pesquisar como que a gente pinta um quadro no jeito mais gostoso. E aí busca, tem outras tintas, tem tintas a óleo, e aí busca vídeo. Eu sei que eu virei a pintora na pandemia. Olha só! Não tive professor, não tive nada. Tive os professores da internet, que são grandes professores também. Então foi da curiosidade, mas foi uma grande terapia. Isso. E chega a ser engraçado que hoje em dia minha família fala assim, esquece ganhar presente da Patrícia, né? Agora só é criações. Mas ou então, é uma tela, e de repente você descobriu um talento que você nem imaginava. E é algo assim que me completa. Então, e foi na pandemia. Eu comecei a comprar, eu falo, olha, hoje a minha meta pessoal é organizar um vernissage. Eu vou colocar minhas telas, vou receber meus amigos e mostrar tudo que eu fiz desde a pandemia. É isso. E essa descoberta, o que eu gostaria que você comentasse um pouquinho, é o como que a gente pode se transformar vivendo algo novo. Porque nós estamos vivendo algo novo. Agora eu acho que é uma boa hora da gente contar para quem está nos ouvindo como que nós nos conhecemos. Legal. Então, para você que não sabe ainda, eu e Renata estamos fazendo uma mentoria. E foi muito por acaso. No meio da pandemia, eu resolvi estudar, buscar um pouco mais de conhecimento. Encontrei um curso de formação de palestrantes. Como eu sempre trabalhei com isso, eu falei, bom, vou me especializar, entender ainda mais, para saber o que eu faço para ser aplaudida de pé. Era o que eu queria. Então comecei a estudar, me identifiquei muito com a nossa professora, que é a Tati De Andula, que é uma mulher incrível. Isso, e depois acabou que eu tive um resultado bacana através desse primeiro curso que eu fiz. Eu fui premiada no evento dela de agosto desse ano. Na verdade, de agosto do ano passado. Então, em agosto, eu recebi o prêmio no palco e falei, nossa, 2.000 pessoas batendo palma de pé para aquela premiação. Eu me vi no local que eu queria estar. Eu falei, que legal. Eu nasci para isso. Eu quero subir em palcos com 2.000, 3.000 pessoas, 10.000 pessoas, se for o caso, mas aplaudindo de pé. E daí entrei na mentoria, muito com esse propósito de aprender ainda mais e como ser reconhecida pela minha comunicação. E nessa mentoria eu conheci Renata. E verdade. Coincidentemente, moradora de Ribeirão Preto. E é aquele negócio que a gente descobre pelo DDD no grupo de alunos, né? Fala, tem um outro de 16 aqui, será que é Ribeirão Preto? É demais. E o mais interessante é que a gente não conseguiu, por conta de demanda de trabalho, a gente não conseguiu se encontrar em Ribeirão. Fomos nos conhecer em São Paulo, no encontro presencial. Né? E aí, assim, óbvio que nós estamos conectadíssimas. Sim. E estamos trabalhando para viver algo novo. É verdade. Então, conta um pouco sobre essa expectativa de viver algo novo, de viver coisas maiores, de poder transbordar o teu conhecimento, que já é tão grande, 30 anos realizando sonhos das pessoas, mas transbordar isso ainda mais. Como é que é essa tua expectativa, o teu momento? Olha, Paty, é muito curioso, né? Porque eu tenho muita facilidade para falar. Todos os trabalhos de escola, faculdade, que tinham que fazer apresentação, era eu que ia, porque, enfim. A primeira vez que eu tive uma experiência dessa foi 1 ano depois de formada. Eu voltei, eu fiz PUC Central em Campinas, né? E eu fui visitar um professor de neuroanatomia que tinha se tornado um grande amigo, e eu era louca em anatomia, neuroanatomia e tal. E eu cheguei, bati na porta assim da sala, ele me viu pelo visor, foi lá fora, vem cá, vem contar para essa turma como é que está sendo o seu primeiro ano de formada, para uma classe de 70 alunos. E eu, meu Deus, bom, falei para 70. 1 hora, que nem uma matraca. Como se eu tivesse, assim, no meio de amigos. Pra quê? E a vida andou. E toda vez que precisava fazer alguma coisa nesse sentido, eu ia.
Fui convidada várias vezes para dentro do turismo, para participar de fórum, para levar um olhar diferente sobre o turismo. Sempre me coloquei à disposição. E muito treinamento com a minha equipe. Toda vez que eu fazia treinamentos, trazia um olhar diferente de algo que eu tinha aprendido, ou voltava de viagem e ia falar para elas tudo que eu tinha presenciado. Ai, você tinha que fazer palestra, você tinha que fazer palestra. E eu, ai gente, imagina. Bom, o ano passado eu comecei a ficar incomodada. Porque eu falei, nossa, eu tenho muita coisa dentro de mim e eu tô começando a me sentir egoísta. E foi isso que me despertou. O sentimento de egoísmo. De eu ter coisas e tá guardando só para mim. E eu falava, putz, muita gente já sabe o que eu sei, sabe além do que eu sei, mas tem muita gente que não sabe. Então eu tenho que abrir a boca. Então, nesse momento, assim, você vai falar, mas você vai parar a agência? Não vou parar a agência. Amo o que eu faço, vou continuar fazendo, mas eu vou agregar essa outra vertente. Vou me permitir mergulhar aí por esse caminho, né, de palestrante. Muito bom, até porque assim, você falou uma coisa que é muito interessante, que é justamente a gente transbordar o nosso conhecimento para o outro. Quando isso é verdadeiro, quando isso é genuíno, eu costumo dizer que é aí que dá certo. É verdade. Porque assim, tem muita gente que quer se comunicar, quer ser palestrante só para ganhar dinheiro. Porque é uma profissão que dá dinheiro. Opa! Palestrante ganha dinheiro, né? Porque tem gente ganhando aí 90 mil, 100 mil por hora de palestra. Então você fala, opa, eu quero ser palestrante por isso. Então eu acho que esse tem um motivo que não é plausível e acaba não performando bem e se frustra, mas porque escolheu o motivo errado. Então quando você colocou de que eu quero transbordar conteúdo, é isso. Eu entendo que todo comunicador seja ele um comunicador. A ferramenta é a nossa voz. Exato. E o conteúdo já está dentro da gente. É só a gente formatar, né? Quando a gente pensa assim, o comunicador ele pode ser dentro de uma empresa, pode ser um líder, pode ser um par. Se você puder transformar a vida de alguém, se puder assim, você está começando sua vida profissional, mas você consegue transbordar o seu conhecimento para um estagiário, para um trainee, e ele vai desempenhar a carreira dele de um jeito melhor, você já fez o seu papel muito bem feito. Você já está sendo um auto-líder, você se lidera, você vai lá e lidera outras pessoas sendo indiferente se você tem o papel ou não de liderança. Isso. E o mesmo acontece no palco, né? Você poder realmente, assim, transformar a vida de pelo menos uma pessoa com a sua palavra, já valeu. Eu digo um pouquinho além até, Paty. Há muitos anos eu falo isso. Se eu não conseguir transformar de alguma maneira o meu entorno, as pessoas que convivem comigo, eu não servi para nada. Isso é no meu dia a dia. Né? Dentro da agência, um grupo de amigos, se eu não conseguir tocar o coração daquela pessoa e de alguma forma mudar, não é eu ter o poder de mudar, não é nada disso, porque isso é uma arrogância sem par, né? Mas assim, conviver com as pessoas e esse entorno ir se transformando, você perceber que o que você fala faz sentido para o outro, isso é de uma beleza ímpar, porque às vezes a pessoa está sem rumo e uma coisa que se fala. Eu tenho assim alguns depoimentos que me emocionam demais, de pessoas que isso acontece muito comigo, me dá um estalo de lembrar de um cliente. E eu ligo, e aí, como é que você tá? Não sei o que, tal. Aconteceu isso. Aí eu falo, posso orar com você? A pessoa fala, pode. Depois que eu oro, enfim, sempre tem um momento forte. Aí eu entendo por que eu lembrei. Que quem lembrou, na verdade, foi Deus. Você foi só uma mensageira. Foi Deus que falou, vai lá e ora com a pessoa. Né? Mas isso acontece direto comigo, direto. Então, assim,
Isso está dentro de mim. Por que não usar? Né? Do mesmo jeito que a palavra de Deus sai da minha boca com muita naturalidade, eu também tenho conteúdo que eu posso dividir com as pessoas. E a gente tem que fazer isso, né, Paty? Tem que dividir, tem que multiplicar. Com certeza. Nós estamos caminhando para o final. Passa muito rápido. Não, passou muito rápido. Eu não gostei desse trem, não. Então, é sempre assim. Chega no final, a gente fala, mas já passou, não é possível. A gente nem começou. A gente estava só começando e ensaiando para começar. Mas assim, eu queria que você pegasse esse momento final e falasse alguma coisa que a gente ainda não conversou, mas pensando naquela pessoa que está buscando, através de ouvir-nos neste momento, ele está buscando ser um profissional melhor onde ele atua, ele quer realmente ser um autolíder que lidera a sua própria carreira, ou mesmo aquele empreendedor que está lá com aquela dúvida, porque o que está no coração é muito maior do que está no bolso, então ele não sabe se começa, se ele continua. O que você diria para essa pessoa que está nesse momento de incerteza? Que não importa a velocidade que as coisas vão acontecer. Importa é a direção que vai ser seguida. Porque às vezes a gente fala, mas eu quero que tudo aconteça rápido. Né? E quando não acontece, a gente se frustra e já pensa em desistir. Então não importa a velocidade, importa a direção. E tem que ouvir o coração, né, Paty? Tem que ouvir o coração. Tampe os ouvidos para o seu entorno, tampe os ouvidos para suas vozinhas internas e sinta o que o seu coração fala. Se o bicho disparar, você está na direção certa. Não desiste. Exatamente. Quando você começou a falar, eu ia complementar do tapa os ouvidos, porque realmente o que vem, às vezes até dentro de casa, de comentários sim. desmotivadores, de que você não tem competência para ser um CEO ou para ser o diretor de uma empresa. Às vezes não precisa nem falar. Às vezes é só aquela olhada, coitado, né? Aquela olhada, sonhador, né? Tem palavras que eu gosto muito, que eu acho que para concluir, eu deixaria essas palavras como desafio para quem está nos ouvindo, que é o sonhador e o louco. Se alguém te falou que você é sonhador e louco, você tá no caminho certo. Provavelmente você tá indo no caminho certo. É verdade. Porque assim, se você tá ouvindo o que faz os teus olhos brilharem, o teu coração bater mais forte, você tá no caminho certo. Então, a maioria das pessoas vão te chamar de louco e sonhador. Então, se alguém tá falando isso pra você, parabéns, continue, você está no caminho certo. E não desista nunca. Não, a gente aprendeu hoje com a Renata de que desistir não é uma palavra existente no nosso dicionário. É isso, não, né? Pra mim não tem mesmo. Pra ninguém. Pra quem tá nos ouvindo agora, risca. acabamos de riscar. Vai lá no dicionário e risca. Riscar, porque quem tá aqui tá buscando conhecimento, tá buscando habilidade, tá buscando muita atitude. E a atitude não combina com a palavra desistência. Isso aí. Então, gente, muito obrigada, Renata. Foi um momento incrível. Um prazer. E na próxima semana nós teremos novamente outro episódio do Chá com Atitude, toda sexta-feira às 17h17. Espero por você.